Então vamos começar a leitura, continuar a leitura da manhã. Dito aqui as 9 etapas do processo devocional, essas 9 etapas estão no Sri Bhaktara Samhita Sindhu, que é capítulo 1, verso 4, 15 e 16. É o livro de Srila Rupa Goswami Prabhu. Aí tem um outro verso aqui que Srila Charanamaharaj diz, que fala o seguinte: a devoção mais elevada é aquela que satisfaz o Senhor Krishna, livre das coberturas de quaisquer atividades, como ação, conhecimento. Então, a devoção mais elevada é aquela que satisfaz Deus, que deixa Deus satisfeito, o Senhor Supremo, Sri Krishna, livre da cobertura de quaisquer atividades, como a ação e o conhecimento. Quais são as atividades da ação? A atividade da ação, na verdade, é o que produz karma. Qualquer ação que você faça, e o conhecimento, então se tiver nível de ação e de conhecimento, somente a devoção, somente o serviço a Deus é o mais elevado. A devoção mais elevada é o serviço a Deus sem querer uma ação para nós mesmos e nem o conhecimento, ganhar conhecimento com isso. Um outro verso aqui diz o seguinte: o processo mais elevado do serviço devocional é adorar o Senhor com o corpo, a mente, abandonando os desejos por atividades fruitivas e especulações mentais. Então, olha só esse outro verso como é importante. O processo mais elevado do serviço devocional é adorar o Senhor com o corpo e a mente, abandonando os desejos por atividades fruitivas e especulações mentais. Então, qual que é o serviço devocional mais elevado? Nós usarmos o corpo e a mente e as palavras também para servir Deus exclusivamente, sem querer ter desfrute dos sentidos, ações fruitivas e nem especulação mental. Esse é o mais elevado. É a atividade realmente para servir Deus, o corpo, com a mente e com as palavras, que é o voto que um sannyasi faz. Então não há nada mais elevado do que isso. Deve-se servir o Senhor Krishna, o Senhor Supremo, na associação de devotos, sem adorar quaisquer semideuses. Isso está escrito no Sri Sri Prema Bhakti Chandrika. Então veja só, tem que fazer esse serviço a Deus na associação de devotos e não adorar semideuses. Então o serviço mais elevado é você servir com o corpo, com a mente e com as palavras, sem querer nenhum desfrute disso, nenhuma ação fruitiva, nem especulação mental, na associação de devotos e sem adorar semideuses. Isso é o mais elevado. E onde está escrito isso? Sri Sri Prema Bhakti Chandrika, capítulo 13. É uma parte escrita por Srila Narottama Das Thakura. Isso é escrito muito bem. Anukulyena. Você deve aceitar o que é favorável à devoção. E pratikulya visarjana. Desistir do que não é favorável à devoção. Ambos são necessários, ambos são importantes. Mais uma vez aqui, Srila Charanamaharaj está falando da importância
de fazer o favorável, rejeitar o desfavorável, que são dois tópicos que a pessoa que quer entrar em Sharanagati, ela tem que seguir. Porque se você fizer só o favorável e também continuar a fazer o que é desfavorável, você, como disse Lachar Maharaj no exemplo dele, você está colocando, um dos exemplos, você está colocando toda a fortuna espiritual num recipiente, num copo, por exemplo. E quando você faz o que é desfavorável, você está furando esse recipiente. Você está furando esse copo. Outro exemplo que Silachar Maharaj dá é você fazer uma cerimônia de fogo, você joga o ghee para o fogo aumentar, você joga o ghee e depois você joga uma colherinha de água. Aí você joga uma colherinha de ghee para o fogo aumentar e uma colherinha de água. O fogo diminui. Até que vai acontecer no final? Vai apagar o fogo. O fogo apaga, você não chegou em nenhum lugar. Se você vai colocando todo dia o mérito espiritual, a fortuna espiritual num copo, mas todo dia também você fura esse copo, escoa toda a fortuna espiritual. Então, nós temos que fazer, sim, o favorável, associação com devotos, servir o Senhor Krishna, cantar juntos, cozinhar, oferecer a boga, honrar a praçada, cantar os santos nomes, cantar as canções, ler alguma escritura da nossa missão, ou você escutar Harikatha pela live ou pessoalmente. Mas se você continua fazendo o que não é desejado, o que não é desejado? Tem várias coisas, né? Fazer fofoca não é nada desejado. Olhar o defeito do outro não é desejado. Mas o que é principal em tudo isso? O principal é você não colaborar com a matança de animais. Não comer carne, não comer ovos, não matar insetos, não matar ninguém, não colaborar com a matança de animais. Outra coisa extremamente importante, não intoxicação. Quando você se intoxica com álcool, com droga lícita ou ilícita, maconha, cocaína, ayahuasca, sei lá, rapé, qualquer tipo de droga, cigarro normal, álcool, você está fazendo furos no seu copo. Você faz a prática, mas você continua fazendo furo. E você não vai chegar a lugar nenhum. Outra coisa que você também está fazendo furo no copo, você está perdendo mérito, a fortuna, é você fazer sexo ilícito fora do casamento. Você está fazendo sexo ilícito fora do casamento, você está perdendo a fortuna que você está ganhando na prática devocional. Outra coisa, jogos de azar. Se você jogar cartas, né, baralho, se você joga qualquer tipo de jogo de azar, dominó, se você jogar na loteria esportiva, qualquer tipo de jogo, você também está colocando fortuna todo dia quando você faz a prática e ao mesmo tempo você está tirando, perdendo ela quando você faz o não favorável. Então, mais uma vez, Silachar Maharaj deu aula falando sobre aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. E veja só, essa aula aqui é de 2010. Nós estamos vendo também as aulas de 2020. Depois de 10 anos, é claro, ele fala a mesma coisa. Por quê? Porque é muito importante. É muito importante isso, aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Ambos são necessários, muito importantes, ele diz. Diz-se que uma das canções, aí tem a canção aqui que fala Dinahina Patitapamara Nahi Bache Brahmara Durlaba Prema Sabakere Jate. O que quer dizer isso? Os pecadores, infelizes e caídos não desejavam esse amor divino, não desejam esse amor divino, que é difícil até mesmo para Brahma alcançar. Até Brahma não consegue alcançar o amor divino. Ele é um semideus, ele está no mundo material. Ele não conseguiu, nenhum semideus conseguiu alcançar o amor divino. Eles estão em corpos materiais. O Senhor Brahma vai morrer, sim.
todos os semideuses vão morrer, sim, vão abandonar o corpo. Então, o título de semideus é temporário. Eles não conseguiram alcançar o amor por Deus, o amor divino. Mas, Nitai, ele implorou que eles o aceitassem. Isso está escrito em Nitai Gunamani Amará. Brahma, Durlaba, Prema, Prema Dulaya, Pada, Gadi e Aya. O que quer dizer isso? O Prema que o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, não podem obter e sempre pensa, sempre rola na poeira do quintal sempre rola no quintal de Mahadarajida. Um outro verso aqui diz o seguinte: por mais que as pessoas se rendam a mim, diz Krishna, eu as recompensarei adequadamente, sendo o objetivo final de todos os caminhos, eu sou o objetivo a ser alcançado por todos. Ó Partha, ele está falando isso no Bhagavad Gita, Krishna, todos os homens seguem os meus vários caminhos. Isso está no Śrīmad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11. Então, todos os homens seguem o caminho dele, cada um caminho. Vamos ler novamente esse verso. Por mais que as pessoas rendam-se a mim, eu as recompenso adequadamente, sendo o objetivo final de todos os caminhos, eu sou o objetivo a ser alcançado. Krishna é o objetivo a ser alcançado. Todos os caminhos têm que ser com o objetivo chegar em Deus, em Krishna. Sri Krishna, a realidade e o belo. Nem o Senhor Brahma, nem o Senhor Shiva, nem os semideus têm isso. Nenhum deles tem amor puro por Deus. Eu sou o objetivo a ser alcançado por todos. Ó Partha, todos os homens seguem os meus vários caminhos, mas nem todos os caminhos levam a Deus. Os que seguem o caminho rumo a Ele são vários, mas nem todos os caminhos levam a Deus. E se levar a Deus, Deus tem várias formas. Então, cada caminho vai levar a um tipo de representação de Deus. Quem sabe disso? É a pergunta. Você pode entender isso? É dito em um kirtan. Aí tem um kirtan aqui que fala assim: como poderíamos entender Radharani Radhara Mahima, a glória de Shrimati Radharani, se Gauranga Mahaprabhu não tivesse vindo? A sua glória não é mencionada em nenhum lugar do Śrīmad Bhagavatam, de nenhum dos Vedas, dos Puranas, nem dos Upanishads, nem no Vedanta Darshana. As glórias de Shrimati Radharani não foi Vyasadeva, Krishna Dvaipayana. Ele em nenhum momento ele falou o nome Shrimati Radharani. Que seria de nós se Mahaprabhu não tivesse dado essa concepção para nós? Mahaprabhu deu para nós a concepção de Shrimati Radharani, que ela é a serva principal de Krishna, que nós somos servos dela. E através de Raghunatha Das Goswami, nós escutamos isso. Nós somos servos de Shrimati Radharani.
E Srimati Radharani, o guru genuíno em última instância, é Srimati Radharani. Não tem como você chegar em Krishna sem passar pelo guru genuíno. Não tem como chegar em Krishna sem passar por Srimati Radharani. Nós temos que dar nossa energia para Srimati Radharani servir Krishna. Nós temos que dar nossa energia para o guru genuíno servir Krishna. Não somos nós que servimos Krishna. Vamos para outro subtítulo aqui. Então, o subtítulo agora da aula que vamos ler agora é o poder do santo nome, nada mais. Essa aula aqui foi dada por Silachar Maharaj no dia 14 de dezembro de 2010, em Srinavaduipidam, em Coladuip. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário até agora. Por enquanto não, nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então vamos continuar a leitura aqui. Silachar Maharaj fala um verso do Sri Chaitanya Bhagavata, Madhya Kanda, capítulo 28, capítulo 28, verso 27. E diz o seguinte, Mahaprabhu disse, se você tem algum amor e afeição por mim, então apenas diga Krishna, não diga nada mais, exceto Krishna. Se você tem algum apego por mim, se você tem alguma afeição por mim, Mahaprabhu falou isso. Está no Sri Chaitanya Bhagavata, um livro escrito por Srila Vrindavana Das Thakura. Se você tem alguma afeição por mim, algum amor por mim, não diga nada que não seja sobre mim. Não fale nada que não seja Harikatha. Por isso nós não temos nenhum amor por Deus, nós não temos nenhuma afeição por Mahaprabhu. Nós falamos o dia inteiro coisas que não são Harikatha. O dia inteiro, em qualquer lugar que você vai conversar com a família, você não fala Harikatha. Você vai conversar com um amigo na rua, você não fala Harikatha. Você vai conversar com o motorista do Uber, você não fala Harikatha. Ninguém fala Harikatha, por isso ninguém tem amor por Deus. E Mahaprabhu falou, não fale nada exceto falar Harikatha. Silachar Maharaj também falava. As pessoas perguntavam para ele, como você tem tanta energia? Como Silachar Maharaj tinha tanta energia? Ele era incansável. E ele falou, porque eu não gasto minha energia com besteira. Eu não falo bobagem, eu não falo coisas que não sejam Harikatha. Eu uso minha boca para falar sobre Deus, eu uso minha boca para cantar os nomes de Deus. Então eu tenho energia para isso. Porque se você ficar o tempo todo falando bobagem, falando que agora começou a Copa do Mundo, comentando tal time fez tal gol, tal jogador fez o gol, tal time ganhou do outro time. Enfim, não é só isso, política. Estamos numa situação no Brasil que todo mundo fala político o dia inteiro. Isso não é o que Mahaprabhu orientou. Ele falou, não fale nada que não seja Harikatha. Só fale de Krishna. Só fale dos passatempos de Krishna. Só fale sobre Bhakti Yoga. É a orientação de Deus. Se você tem algum afeto por mim, se você tem algum amor por mim, faça isso. Então nós temos que compreender que
Tudo que nós falamos que não é sobre Deus, sobre Krishna, é inútil. Estamos perdendo tempo inutilmente, gastando energia inutilmente. Mas acontece o seguinte, por que ainda fazemos isso? Porque Maya domina a nossa mente. E por que Maya domina a nossa mente? Porque nós não fazemos a prática devocional correta. Nós fazemos a prática devocional que não é correta, não fazemos tudo o que tem que ser feito, e além disso ainda fazemos o que não deve ser feito. Alguns fumam maconha, outros fumam cigarro, outros bebem álcool, cerveja, uísque, sei lá o que, vinho. Outros fazem sexo ilícito, fora do casamento. Outros jogam, fazem jogos de azar. Cada um faz uma coisa errada, outros fazem fofoca. Então, por isso nós continuamos falando coisas inúteis. Nós não seguimos o que Mahaprabhu falou. Ele orientou aqui. Srila Siddhar Maharaj, ele é mais forte ainda. Ele falou, Mahaprabhu ordenou, ele não orientou, ele ordenou que todos só falem sobre Krishna. Então, continuando aqui a leitura, não diga nada exceto Krishna. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte. Muke bolo, hari, hari, gramya, kata, parihari. O que quer dizer isso? Gramya kata significa conversar sem sentido. Gramya kata é falar sobre futebol, sobre política, sobre qualquer coisa, menos sobre Krishna. Kata é falar, Gramya é falar sobre algo sem sentido, algo mundano. Então, Gramya kata, parihari, visaya, kata, parihari, muke, bolo, hari, hari, muke, bolo, Goura Hari. O que quer dizer isso? Desista de tomar, desista de falar bobagens, desista de conversar coisas materiais. Apenas diga Hari, Hari, os nomes de Deus, Goura Hari. Isso está escrito no Parama Karuna de Srila Lochan Das Thakura. Apenas diga Goura Hari, Nityananda Prabhu. Aí tem outro verso aqui que diz, Nityananda Prabhu disse, fale somente os nomes de Goranga. Quem adora Goranga está em meu coração. Isso é Krishna. Krishna Nama. Sem Krishna Nama, sem os nomes de Deus, não há mais nada nesta era de Kali Yuga. Somente os nomes de Deus, não há mais nada nessa era. Não há mais nada a fazer se não falar sobre Deus. Kali Yuga é assim. Não adianta você ficar fazendo cerimônia de fogo, não adianta você fazer sacrifício de animal, não adianta meditar no vazio. Em Kali Yuga, somente falar de Deus, cantar seus santos nomes. E aí tem aquele verso muito famoso, né? Harenama, Harenama, Harenamaiva Kevalan, Halal Nastyeva, Nastyeva, Gatilha Aniatá. Não outra forma, não outra forma, não outra forma, se não falar o santo nome, falar o santo nome, falar o santo nome em Kali Yuga. Esse verso é muito conhecido, ele está no Sri Chaitanya Charitamrita. Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, verso 7 e 6. Mahaprabhu, ele veio nessa era de Kali, na forma do nome. Não há diferença entre o nome de Krishna
e Mahaprabhu. Não há diferença entre a foto de Krishna e Krishna. Não há diferença entre os passatempos de Krishna e Krishna. Não há diferença entre a Murti de Mahaprabhu de Krishna. Isso está nas Escrituras. E Mahaprabhu veio nos dar o santo nome. Ele veio na forma do santo nome. O Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, né? Jagat quer dizer universo, Nata é o Senhor do Universo, o Senhor Jagannatha, ele dá misericórdia dele na forma de quê? Da praçada. Você honra a praçada do Senhor Jagannatha, você está recebendo a misericórdia dele. Mahaprabhu veio na forma do nome. A misericórdia de Mahaprabhu é através de cantar os santos nomes. É diferente do Senhor Jagannatha. E a nossa linha é servir Mahaprabhu. A nossa linha é de Mahaprabhu. Nós não somos da linhagem do Senhor Jagannatha. Eu nem sei qual é a Sampradaya que adora o Senhor Jagannatha, lá em Puri. Mas, uma vez perguntaram isso para Silachara Maharaj, ele falou, eu não sei. O que importa é saber qual é a Sampradaya que adora o Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra, lá em Puri. Não importa. Nós temos que saber qual é a nossa Sampradaya. A nossa escola é o Gaudiya Vaishnavismo. Nós somos seguidores de Mahaprabhu, Gaudiya Vaishnavas. A nossa Sampradaya é Brahma Madhva Sampradaya ou Rupanuga Sampradaya. Nós somos devotos de Mahaprabhu, por isso nós somos Gaudiya Vaishnavas. Continuando aqui a leitura. Não há outro jeito, então, senão cantar os nomes de Krishna. Apenas cantar o santo nome, cantar o santo nome, cantar o santo nome. Não há outra forma, não há outra forma, não há outra forma em Kali Yuga. E Mahaprabhu veio na forma do santo nome em Kali Yuga. E o nome do Senhor, a beleza e passatempos não são diferentes de Krishna. Gurudeva, ele disse, apenas o próprio Krishna ou os seus associados, eles podem distribuir esse santo nome. Então Gurudeva, Srila Govinda Maharaj falou, somente Krishna, né, Mahaprabhu, que é Krishna com Srimati Radharani, ou os seus associados. Quem são os associados de Mahaprabhu de Krishna? O Guru genuíno. Somente ele pode dar o santo nome. Quando nós recebemos a iniciação, a primeira iniciação do Guru genuíno, nós recebemos o santo nome, a semente da trepadeira devocional. Ele coloca onde? No nosso coração. E aí todo dia temos que regar. E qual é a água? Como que regamos a semente da trepadeira devocional? Principalmente com Shravana Kirtana. Lemos isso há poucos dias atrás. Shravana Kirtana. Escutar sobre Deus, falar e Kirtana, falar sobre Deus. Shravana, escutar as canções, escutar o santo nome. Kirtan, cantar o santo nome, cantar as canções, glorificando Deus, os Vaishnavas. Isso é a forma que nós podemos regar, principalmente. Tem outras, sim, tem pensar em Deus. Vishnu Smarana, Smarana é pensar em Deus. Padasevana, servir aos pés de lótus de Deus. Sakyan, servir Deus no humor de amigo. Dasyan, servir Deus no humor de servo, de escravo. Vandana, orar para Deus, mas não orar para Deus pedindo algo em troca. Orar para Deus, como o próprio Mahaprabhu falou no 4º verso do Sri Shikshastaka. Eu não desejo riqueza, eu não desejo fama, eu não desejo belas mulheres, eu não desejo nada material. A única coisa que eu desejo é, vida após vida, servir Deus incondicionalmente, servir Krishna incondicionalmente. Isso que Mahaprabhu escreveu no 4º verso do Sri Shikshastaka. É essa oração que nós temos que fazer. Não pedir algo material. Se você pedir algo material, Krishna se afasta de você. Isso também está no Sri Sri Prema Vivarta.
Aquele que pede algo material para Deus, Deus se afasta da pessoa, ele tira a devoção, ele esconde a devoção. E pedir algo material, o que é? Sim, pedir saúde é algo material. Pedir não é só material, não é só dinheiro, não. Pedir saúde, pedir para você ter uma vida boa, desfrutando dos sentidos, pedir para ter uma boa mulher, um bom marido, ter bons filhos, tudo isso é matéria. Se você pede isso para Deus, ele vai esconder a devoção de você. Isso está na Escritura, se Prema Vivarta. O autor desse livro é Sri Jagadananda Pandit, um associado íntimo de Mahaprabhu. Então, a única coisa que nós devemos pedir, Srila Siddhar Maharaj também já falou muitas vezes isso. Podemos pedir o quê? Podemos pedir algo para Mahaprabhu, para Deus? Sim. Podemos pedir mais fé. Mais fé nele. Isso podemos pedir. Mais serviço. Podemos pedir misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia significa serviço devocional. Nós podemos pedir sim. Mas quando você pede e o serviço aparece, você não pode rejeitar. Se você pede e Krishna dá através do Guru, você não pode rejeitar o serviço. O serviço devocional nunca pode ser rejeitado. E tem que ser executado o quanto antes. Se o Guru pede algo para você, alguém que representa o Guru pede algo para você fazer devocional, você tem que fazer o mais rápido possível. Se você ficar empurrando com a barriga, se você ficar enrolando para fazer o serviço, o que acontece? O serviço vai para a mão de outro. O serviço nunca para. O serviço vai para a mão do outro. Nós já temos vários e vários exemplos disso, de devotos que não fizeram adequadamente. Alguém pediu, alguém que representa o Guru, o próprio Guru pediu, o devoto ficou enrolando para fazer, alguém aparece e faz. É Krishna que tira o serviço da pessoa. Ele tira a misericórdia da pessoa e manda para outra. E também nós vemos isso quando alguém abandona o corpo. Quando alguém abandona o corpo, Krishna faz o arranjo. A deidade nunca vai ficar sem ser servida. Alguém vai servir. Krishna é quem controla tudo isso. Krishna é quem controla, quem faz o puja. Nós temos o caso de um devoto. O devoto ele estava muito preocupado, porque ele estava ficando velho, cansado, velho, e ele não conseguia mais adorar a deidade da forma correta. E ele estava vendo que ele estava quase próximo da morte. E ele falou para as deidades, ele conversou com as deidades que ele adorava. Ele falou, como vou fazer agora? Estou velho, vou morrer logo, vou abandonar esse corpo. Quem vai cuidar de vocês? Falou para as deidades. E a deidade apareceu para ele no sono. No sono a deidade apareceu para ele e falou, amanhã quando você for tomar banho no Ganges, a primeira pessoa que você ver, a primeira pessoa que você vir, você vê a pessoa, a primeira você canta o santo nome, você dá iniciação para ela. E ele foi para o banho do Ganges, como toda manhã. Ele chegou lá no Ganges e ele estava lá tomando banho, ele não tinha visto ninguém ainda. E quando ele está lá no Ganges, ele viu um corpo descendo numa canoa feita de folhas de bananeira. Era uma pessoa que havia abandonado o corpo, né? Era um corpo morto, corpo material morto. E era um adolescente, uma criança, tinha 11, 12 anos. E ele pegou a jangada lá feita de folha de bananeira e ele cantou o santo nome no ouvido daquele que estava morto já, perante a medicina, perante todos. Estava morto. Foi picado com cobra e na época não tinha médicos, não tinha soro antiofídico e a criança morreu. E quando ele cantou o santo nome no ouvido da criança, a criança voltou à vida. A alma voltou para aquele corpo. Claro que ele é uma pessoa santa.
Então, não é só em outras religiões que acontece isso. Tem vários casos na nossa filosofia, nossa religião, que isso acontece. E aí a criança recobrou a consciência, enfim, voltou ao corpo. E essa criança se tornou o pujari daquelas deidades. E o pai e a mãe souberam que a criança tinha sobrevivido, que não tinha morrido, foram lá buscar a criança. E a criança virou e falou, não, vocês me largaram aí no Ganges. Agora eu sou filho dele, do Guru. Ele me iniciou. Então, por que Siddhartha Maharaj contou essa história? Que é real, claro que é real. Porque a pessoa que serve Deus, ele não precisa se preocupar, se é o pujari, ele não precisa se preocupar. O dia que ele morrer, alguém vai cuidar da deidade. Não é uma preocupação que nós temos que ter. Siddhartha Maharaj falou. A única preocupação que nós temos que ter é servir Deus. Não temos que nos preocupar com nada mais, nem material, nada mais. Não temos que nos preocupar, como eu vejo aí a população brasileira, preocupada com isso, com aquilo, que tal pessoa ganhou a eleição, e isso, aquilo. Não temos que nos preocupar com nada. Vem a Terceira Guerra Mundial, né? A Rússia vai estourar a Terceira Guerra. Não temos que nos preocupar com nada disso. O foco é servir Deus. A única preocupação que nós temos que ter é servir Deus adequadamente, nada mais. A vida é muito simples, é servir Deus adequadamente. E tudo virá. Se você servir Deus adequadamente, tudo virá. Não precisa se preocupar com nada. Se você se entregar totalmente a Deus, o próprio Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Se você se entregar totalmente a Deus, você não precisa fazer mais nada. Nenhuma ação, nenhuma outra ação, exceto servir Deus. Vamos continuar a leitura aqui? Então, somente os associados de Deus e Ele próprio podem dar o santo nome para nós. O santo nome, ele vem de Goloka Vrindavana. E ele descende através do Guru genuíno. E o Guru genuíno passa o santo nome para você, passou para mim, passou para quem é iniciado. Mas temos que ser iniciados por Gurus genuínos. Temos aula já gravada e postadas no YouTube, no Facebook. Como você identifica um Guru genuíno? As qualidades do Guru genuíno e a qualidade de um Guru falso. Então, se você tem um Guru genuíno, não se preocupe com nada, somente sirva, somente siga o que o Guru falou. E não precisa se preocupar com mais nada. O santo nome já veio para você. Akanta, Kara, Prasada, Bhajan, Coro, Uchais, Vare, Nama, Sankirtan. O que quer dizer isso? Pegue a praçada até o pescoço, honre a praçada até o pescoço, e então cante para digeri-la. Leve a praçada até o pescoço, e então dance e cante. Toda falta de auspiciosidade será removida através do canto dos santos nomes. Você sabe disso. E também há muitos exemplos disso. Quando Haridas Thakura, ele chegou a um lugar chamado Haridaspur, também conhecido como Banapole, uma cidade na fronteira entre a Índia e Bangladesh. O rei muçulmano local, ele sempre teve ciúmes de Haridas Thakura. Ele pensou, tantas pessoas vêm até ele, mas ele queria ver que tipo de sadhu
era Haridas Thakura. Para testar Haridas Thakura, ele enviou a ele uma prostituta chamada Laksahira. Você sabe como ela se tornou uma Vaishnava? Ao ouvir o canto, não cantando o nome, mas apenas ouvindo o santo nome. Então a prostituta, o rei, o governador local muçulmano, para testar Haridas Thakura, ele mandou uma prostituta lá. Haridas Thakura cantava 300.000 vezes o santo nome por dia. Namacharya Sila Haridas Thakura é o nome dele. Namacharya, o acharya do santo nome. E aí o governador mandou a prostituta ir lá tirar a concentração de Namacharya Sila Haridas Thakura. E apenas de ouvir o santo nome, ela se tornou uma Vaishnava. E ela falava para ele, vamos conversar. Claro, ela queria fazer algo com ele, para tirar ele da devoção. E ele falou, quando eu acabar de cantar, a gente conversa. Mas ele nunca parava de cantar. E nessa época, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura falou, ele cantava 300.000 vezes o santo nome por dia. Mas nessa época ele cantava 1 milhão de vezes o santo nome por dia. Esse mês que aconteceu isso, da prostituta ir lá, ele cantava 1 milhão de vezes o santo nome por dia. Então ele cantava de dia e de noite, não parava de cantar. E ela só de escutar o santo nome da boca de lótus de Namacharya Sila Haridas Thakura, ela virou uma Vaishnava. A prostituta virou uma Vaishnava. Ela se iniciou com ele porque ela escutou o santo nome da boca dele. O rei deu a ela algum dinheiro e ordenou, vá lá. E quando fizer algo errado com ele, quando provocar ele e conseguir fazer o que você está querendo com ele, né, uma prostituta, quando você conseguir, o rei deu dinheiro para ela, né? Deixe-me ver aqui. Quando você conseguir fazer algo errado com ele, me avise, falou o rei. Enviarei os meus homens. Vou pegar vocês dois juntos e expor o caráter dele. Então, aqui, o rei, né, o muçulmano, ele queria pegar no flagra Namacharya Sila Haridas Thakura com prostituta. Ele deu dinheiro para ela, ele pagou para ela fazer isso. Mas é claro que isso não aconteceu. Mas como é possível, um dia se passou, 2 dias, 3 dias, 4 dias se passaram, e depois de 3 dias, ouvindo o santo nome, aquela prostituta se tornou uma Vaishnava, uma Vaishnavi. A mulher não é Vaishnava, é Vaishnavi. Normalmente os nomes femininos terminam com I. Ela se tornou uma Vaishnavi. E é descrito de maneira muito simples e agradável no Chaitanya Charitamrita. Essa história está no Sri Chaitanya Charitamrita. Então, veja só, a prostituta foi paga pelo muçulmano, pelo rei, que queria desmascarar Namacharya Sila Haridas Thakura. Ele queria pegar Namacharya fazendo sexo com a prostituta. Mas isso não aconteceu, claro. Um devoto puro não cai. Um devoto puro não cai. Quem cai é aquele que ainda não está no estágio de devoção pura. Maya provoca, mas o devoto puro não cai. Ele está livre dos desejos materiais. Um devoto puro não tem nenhum desejo material. Pode aparecer quem for. Tem outro caso também de
Ramananda Roy, quando Gadadhar Pandit foi ver ele, foi falar com ele. Não, desculpa, não foi Gadadhar Pandit, foi um outro devoto, que eu não me lembro o nome agora. Foi lá conversar com ele para ter Harikata dele. Ele estava dando banho nas dançarinas do Senhor Jagannatha, massageando, ensinando elas a dançar. Mas ele nunca caiu. Ele é um devoto puro. Tanto faz para ele dar banho numa dançarina, numa garota, ou num homem, ou quem for. Não importa, ele não tem nenhum desejo material. Então, o devoto puro, ele está livre disso. Aquele que ainda tem desejo material não é um devoto puro. Então, essa história está no Sri Chaitanya Charitamrita. Os testes sempre vêm. Maya vai testar vários devotos, testa a gente o tempo todo. E quanto mais você se elevar espiritualmente, maior será o teste. Maior será o teste. É assim que funciona. Mas nós vamos passar de acordo com a nossa rendição. Nós vamos passar no teste de acordo com o quanto estamos servindo Deus, o quanto estamos fazendo a prática correta. Se você pratica corretamente, você não vai cair. Aquele que faz a prática correta, ele não cai. Ele vai ter o teste de Maya, mas ele não vai cair. Deixe-me ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Algum comentário? Por enquanto ainda não. Eu vou ver então os Vaishnavas que desapareceram hoje, o nome deles. Não importa que não saibamos quem são, a história deles. Silachar Maharaj falou, temos que glorificá-los, então vamos falar Jai para eles. Eu vou procurar aqui no calendário e logo logo a gente glorifica eles. Depois cantaremos o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Deixe-me ver aqui qual é o nome deles. Então, hoje no calendário, na verdade, esse é o calendário da Índia, né? O Duadashi para nós foi no domingo, ontem. Mas ainda o Duadashi é hoje. Então, no calendário Vaishnava, hoje é Krishna Duadashi, está escrito aqui. A hora do quebrar o jejum. E hoje é o desaparecimento de Shila Narahari Sharkar Thakur. E ao desaparecimento também de Shila Kalya Krishna Das. Kalya Krishna Das não é aquele Kalidas que Mahaprabhu deixou lavar o pé. É o outro devoto, mas também associado de Mahaprabhu. E esse outro devoto que desapareceu hoje é Narahari Sharkar Thakur. Nós cantamos em algumas das canções o nome dele. Então, dia transcendental do desaparecimento de Shri Narahari Sharkar Thakur aqui, Jai. Dia transcendental do desaparecimento de Shila Kalya Krishna Das Ki Jai. Glorificamos eles. Aqui no site internacional, ele tem alguma coisa sobre a vida deles aqui. Quem puder ler, é bom ler no dia do aparecimento e desaparecimento a história do Vaishnava. Então nós temos aqui, não é muito longa a história, nós temos aqui. Vamos lê-la, é importante, não faz mal que nós vamos passar do horário, mas vamos ler porque é auspicioso ler. Vou ler ela direto. Então, sua divina graça, Vishnupada, Sri Bhakti Nirmal Charadeva Goswami Maharaj, ele diz, mesmo que você não saiba nada sobre o Vaishnava mencionado no calendário, você ainda deve dar a eles Jai neste dia.
Então, essa aqui é a parte que Srila Maharaj fala isso. Em homenagem a Srila Narahari Sharkar Thakura. Srila Bhakti Rakaki Srila Devi Goswami Maharaj, ele diz o seguinte: Narahari Sharkar Thakura pertence à seção de devotos que gostam mais de Krishna Lila. A sua visão é: não reconhecemos você como um sannyasi. Você é aquele Krishna de Vrindavana. Ele está falando de Mahaprabhu, né? Sabemos, você está bem. Aqui, você só vestiu uma veste. Aqui em Kali Yuga, nessa era, você, Krishna, só vestiu uma veste de sannyasi. Você está se envolvendo na vestimenta de um sannyasi, mas é o seu conhecimento externo, é a parte externa sua. Nós sabemos bem quem você realmente é. E nós devemos admitir que não gostamos dessa identidade forjada de você. Esse é o temperamento deles. Em vez disso, eles sentem muita dor. Qual é a necessidade de você de Mahaprabhu, estar praticando penitências como um sannyasi, passando por tantas dificuldades, não se alimentando adequadamente, não descansando em uma cama adequada, etc. Os nossos corações, eles estão doendo, mas você não se importa com isso. Como podemos tolerar todas essas coisas? Essa é a natureza da reclamação de Narahari Thakur para Mahaprabhu. Eles acham que é tudo uma farsa. Então, na verdade, aqui, Srila Chanar já deu uma aula também falando que a nossa missão não tem Mahaprabhu no altar de sannyasi. Porque Srila Bhaktivinoda Thakur também falou, eu não gosto de ver Mahaprabhu como sannyasi, fazendo austeridade, comendo pouco, dormindo no chão. Eu gosto de Mahaprabhu na época que ele vivia com a esposa, que ele era filho de Satidevi, vivia com a mãe. É esse Mahaprabhu que Srila Bhaktivinoda Thakur gosta de adorar. Por isso o Mahaprabhu que nós adoramos no altar, ele não tem a cabeça raspada, ele não tem veste de sannyasi. É Mahaprabhu de Navadvipa, não Mahaprabhu de Puridan, como sannyasi, depois que recebeu o sannyasi em Gaya. Não é esse Mahaprabhu. Desculpa, em Gaya não, em Katwa. Mahaprabhu recebeu o sannyasi em Katwa. Então, Narahari, ele tem esse sentimento. Por que você está fazendo isso? Isso tudo é uma farsa. Aqui está falando a história também de Raghunanda Thakura. Raghunanda Thakura é o filho de Mukunda Datta, de Mukunda. É aquela história de Raghunanda, né? Que ele vai servir a deidade come, e a comida some, né? A deidade come realmente, a mãe fica brava, o pai fica bravo, mas depois eles ficaram espionando e viram que a deidade comeu realmente, não era mentira de Raghunanda. Era Raghunanda Thakura. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, pode fazer. Enquanto isso, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai.
Depois eu olho quem está participando conosco da transmissão hoje. Não esqueçam, dia 10 de dezembro agora, sábado, agora não, né, mas daqui a alguns dias, dia 10 de dezembro teremos o Festival de Srila Govinda Maharaj, é o Festival de Aparecimento de Srila Govinda Maharaj. Vamos fazer aqui o festival completo, com Puspanjali, Guru Puja. Quem quiser vir, venha, participe conosco. Avise somente antes, eu vou colocar o convite, mas já se programe. Dia 10 de dezembro, sábado, teremos o Festival do Aparecimento do Vyasa Puja de Srila Govinda Maharaj. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan. Hare Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Subar Padarinu Pura Panchagra Subar Padarinu Pura Panchagra Ade Charana Shebi Bhakta Saneba Ade Charana Shebi Bhakta Saneba Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Prache Koilo Basho Jai Goshai Jobe Prache Koilo Basho Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco participando hoje. Temos aqui conosco hoje, participando, Judson Rocha, Dharmendra Gopi também conosco, Raviva Shalom, do Guarujá. Temos alguém aqui que eu não sei quem é, porque eu não sei ler sânscrito, mas o nome aqui está em sânscrito, escrito em sânscrito. Me desculpe, mas eu não sei ler. A Malini Devidasi de Araraquara, Premarupa Devidasi, aqui da América, não é do Brasil, Ishan Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul, Annapurna Devidasi, brasileira que mora na Noruega. Temos aqui também Satyakama On, que eu não sei de onde é, mas não importa também, eu agradeço a presença. Eu vou ver aqui, parece que tem mais pessoas conosco hoje participando. Eu vou ver no outro aparelho que faz a gravação, porque lá aparecem mais pessoas. Então, agradeço o Sadhu Sangha, agradeço... temos também aqui o Vrajaraja Prabhu, ele comentou aqui Dandavati Pranam, e ele não curtiu, mas ele comentou Dandavati Pranam. Então, temos essas pessoas sim conosco, eu vou ver depois quem mais está. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, até amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, com o programa da manhã. Vamos ver quem está aqui conosco. Temos aqui também a Lucelena assistindo conosco aqui. O Panchatattva Prabhu também participou conosco hoje da transmissão. Então, uma boa noite a todos, até amanhã.